compartilhe aí com o máximo de pessoas, aí só mais um minutinho a gente já adentra na lição, compartilha lá nos grupos da igreja, compartilha com os irmãos, né? As pessoas que você conhece de outros ministérios, pessoas desviadas. E eu quero pedir muita atenção porque esta lição de hoje é uma lição ímpar, é um divisor de águas. É uma lição muito importante, é uma lição que eu acredito que vai impactar o coração das pessoas. Para alguns vai causar um pouco de desconforto porque vai mexer com a estrutura de algumas pessoas, com aquilo que elas acreditam, com aquilo que elas fazem e com aquilo que elas pensam ser. Mas eu sei que Deus ele está no negócio e vai falar muito ao coração dos irmãos. Então, a nossa lição baseada na revista Vícios da Sociedade, escrita pelo nosso pastor presidente, pastor Osmar José da Silva, e a lição 3 deste trimestre é contenda. Este é o tema da nossa EBD, contenda. O texto áudio da lição diz: o homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios 16, 28. Este versículo está escrito lá. O assunto, então, é sobre o contendor. Né? Uma reflexão é: ore para Deus livrar a todos do terrível espírito da contenda. Pensamento para a semana é: todo aquele que contender contra Deus está louco. De fato. Conselho pastoral da nossa revista: afaste-se da contenda. Ela o tornará rebelde como o contendor. A verdade prática: serão envergonhados e confundidos os que contenderem contra o servo de Deus. A leitura em classe. Os textos são Romanos 13, capítulo 13, versículos 12 ao 14, Provérbios 22, versículos 10 ao 11, Mateus, capítulo 12, versículos 18 ao 21. Romanos 13, então. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Provérbios 22. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. Olha que esse provérbio está dizendo, é muito poderoso e terrível este texto. Lance fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Mateus 12. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Palavras do Senhor. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Ou seja, não será briguento. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, ou o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome, os gentios esperarão. Graças a Deus. A nota dessa revista é: quem tem a mente de Cristo não entra em contendas. Aqueles que promovem contendas, que se prestam a tumultuar, perturbar, a bagunçar o ambiente e semeia discórdia entre os irmãos, precisam ser afastados para que não haja escândalo, vergonha e tristeza. Então você vê que a revista ela é muito poderosa, essa lição. Se você quiser ficar até o final, você fique. Fique à vontade para sair também da live ou da transmissão, como queira. Mas se você ficar, Deus vai trazer para a tua vida coisas extraordinárias e inefáveis. Glória a Deus, meu amigo pastor Ivan Pianca de Telêmaco Borba, pastor da New Life Church. Eu louvo a Deus pela tua vida, está conosco aqui na live. Irmã Adriana Sampaio, louvado seja Deus pela tua vida.
Glória a Deus. Amados, os irmãos que estão aqui, vai contando quem é você, vai dizendo a sua cidade também, se você quiser, fique à vontade. Mas olha que extraordinário. Esse tema sobre contenda que está sobre a nossa revista. Olha que as palavras do pastor presidente ao escrever a revista, ele, baseado em toda a escritura, olha o que ele diz. Que aqueles que fazem contenda, eles precisam ser afastados para que não haja escândalo, vergonha e tristeza. Porque é verdade, irmãos. O contender, ele vem trazendo um câncer para a igreja, ele vem trazendo uma divisão no meio do corpo todo. Aquilo que está bem ajustado, ele consegue desajustar. Ele consegue arrancar do meio coisas preciosas. Ele consegue separar melhores amigos, como está escrito lá em Provérbios 16, 28. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Quantos amigos, agora falam para você, que está me assistindo agora, quantos amigos você teve no meio da tua vida, nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos do dia a dia, e de repente alguém veio e bagunçou toda aquela situação. Esse perturbador, ele no fim de tudo, e cadê ele agora? Ele se separou, ele trouxe só aquele inferno todo, ele só trouxe aquela bagunça toda, e no fim das contas, uma grande amizade muitas vezes. Quantos bons amigos você perdeu por causa de contendeiros, por causa de pessoas invejosas, por causa de pessoas que não têm, na verdade, um coração voltado para as coisas de Deus, e elas pensam só no seu ego, no seu umbigo, no seu bel prazer. Elas querem apenas que a sua vida seja uma vanglória. Eles querem se autopromover e eles destroem pessoas. Então, quantos amigos foram separados? Por isso que o pastor, ao escrever a lição, ele disse: separe, afaste-se desse, é necessário que ele seja arrancado do meio de nós. E aqui vai um alerta para pastores de igreja. Quando você vê que aquelas pessoas estão vindo e elas são contendeiras, elas são pessoas que afastam pessoas do meio do corpo, elas desajustam a igreja, não dê cargo para essas pessoas, não dê posição para essas pessoas, tire ela do meio. Deixa ela na igreja, expulsar ninguém pode, mas dar posição para essas pessoas é um perigo. É o mesmo que dá para alguém que não sabe pilotar um navio com 1000 pessoas, um desses cruzeiros gigantes com 1000 pessoas. Ele vai bater, meu irmão, ele vai bater num obstáculo, ele vai encalhar aquele navio, ele vai impedir o avanço do caminho, ele vai impedir o sucesso daquela embarcação. Por quê? Porque ele não é preparado para fazer aquele navio funcionar como tem que funcionar, ser pilotado como tem que pilotar. Ou seja, o contendeiro não pode ter posições no meio da igreja. Claro que nós de repente vamos ver pessoas liderando e no meio dessa liderança elas vão se revelar a nós. Mas quando elas se revelarem, é o momento de chamar atenção. De repente, chamar atenção, mais um pouco, chamar atenção. Se a pessoa não vai mesmo, ela realmente é um espírito de contenda, é soberba, ela se promove apenas, ela esmaga pessoas. O que você faz com esse tipo de gente? Separa. Então, pastores de igreja, pelo amor de Deus, tenham essa atenção. Separe. O contender, ele corrói como um câncer, como a ferrugem que corrói o metal, um dos metais mais duros que é o ferro. A ferrugem consegue lá, corroendo, de repente destrói toda uma estrutura metálica. Assim é a contenda. O contender, ele penetra, ele destrói, ele é difamador. Ele pega a tua vida e ele tenta achar algumas coisinhas da sua vida para tentar destruir teu nome, para tentar destruir você. Quantas vezes a gente já escutou pessoas que eu nem entrei na introdução. Quantas vezes você escutou pessoas indo denunciar você para alguém, indo denunciar, tira print de conversa, vai lá na sede e denuncia pastor de igreja. Quantos pastores de congregação foram arrancados porque esses contendeiros que se acham donos de igreja, porque muitas vezes tem um dízimo, mas eles vão para o inferno, essa raça vai para o inferno, está escrito na palavra. São homens maus, eles desejaram apenas a sua vontade em vez da vontade de Deus. No final das contas serão destruídos. Por quê? Porque eles acabam machucando a igreja. Mas quantos pastores já sofreram com esse tipo de gente? Quantos líderes? Olha, meu irmão, aqui vai um recado para os contendeiros. Em nome do Senhor Jesus.
Aqui vai um recado para aquele que gosta de dividir, para aquele que gosta de acabar com o sucesso da obra. Por causa de você mesmo, por causa de você próprio. Tem uma esposa de pastor, tem um filho de pastor. Se ele não é casado, tem algumas exceções, mas tem uma mãe, tem uma parentela que sofre junto com ele. Você não está destruindo apenas o homem, está destruindo várias pessoas. Você está levando pessoas a desacreditarem no ministério muitas vezes. Quantos pastores desviaram por não aguentar mais este tipo de pressão? E todo mundo só aponta os pastores. Ó, caiu, o pastor caiu. Mas caiu. Meu irmão, eu não estou aqui dizendo que... dando desculpa para o homem que caiu. Não. Mas estou dizendo que muitos não suportaram o peso. O peso nem é da cruz. Isso é uma coisa à parte. Porque a cruz é uma coisa. A cruz ela não me sobrecarrega. A cruz eu levo ela com prazer. Agora, quando tem pessoas que estão se levantando contra a minha vida, isto é que é o problema. E quantas vezes contenderam, se você assistir essa mensagem, entenda uma coisa. Você está destruindo vidas. E se um desses pequeninos se caírem e forem para o inferno por tua causa, não pense você que vai ser impune, porque o dia do juízo chegará. Agora, entrando para a lição, o pastor Osmar, ele disse aqui na lição, esses têm que ser afastados, arrancados do meio. Ou seja, a misericórdia para eles vai ser só da parte de Deus, porque a presença de Deus, ela já deu autoridade para arrancar. Você vai ver Paulo entregando pessoas até nas mãos de Satanás, não para que eles fossem condenados eternamente, mas, ó Deus, tá aí, faça com que eles sejam realmente, já que as provações da vida não é o suficiente, e estão provocando um monte de guerra no meio da igreja, então eles estão entregues na mão de Satanás mesmo, porque é ele que é o Deus deles. Então estão entregues na mão do Deus deles, para que eles vejam quanto Satanás é sujo, imundo e terrível, para que tenham uma oportunidade de se converter naquele dia. Porque daí vão cair em si, alguns vão cair em si e vão falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? E vão pedir perdão para aqueles que eles fizeram mal, para aqueles que eles prejudicaram, e talvez terão uma chance de serem salvos naquele dia. Mas é necessário que nós nos afastemos daqueles que contendem. Até porque quando você está trabalhando com uma equipe bem ajustada, que ama fazer a vontade de Deus, mesmo que às vezes a gente entristeça um ao outro com alguma coisa, uma situação ou outra, mas isso não significa que somos contendeiros. O contendeiro é aquele que provoca dissensões, divisões e impedem o avanço da obra. Denunciam você o tempo todo. Esse tipo de gente, nós temos que arrancar do meio, porque quando nós estamos trabalhando com uma equipe bem ajustada, a glória de Deus aparece. E Deus é glorificado porque quem brilha é Jesus. Quem é o máximo aqui é Jesus. Ele é o ápice da nossa fé. Ele é o Salvador, Ele é o nosso Senhor. Foi Ele quem deu a vida. Nenhum homem, por maior que ele seja em estatura sobre a terra, ele consegue realmente ter o que Jesus tem. Porque Jesus tem glória. Jesus é a própria glória. Então nós somos o servo de todos, sempre. Olha que a nossa pastora, nosso pastor, mensagem muito clara sobre a contenda. Os contendores não herdarão o reino de Deus. Exatamente. Lucas, eita glória, fica aí com a gente. Amados, convide alguém, porque essa mensagem é uma mensagem que o crente tem que assistir. O crente tem que assistir. E se alguém que não é crente assistir, não julgue a igreja se você vê essas coisas. Essa mensagem aqui é uma mensagem poderosa e vai revelar claramente, como nosso pastor e nossas pastoras disseram aqui, pastora Ruth, simplesmente não herdarão o reino dos céus. Nós não precisamos julgar, nós temos que nos afastar desse grupo. Está no meio da igreja? Se afaste deles, porque eles são o joio e de fato não herdarão o reino dos céus. E você vai entender daqui a pouquinho, vou entrar num ponto aqui sobre a lição, a respeito ali dos contendores. Eles andam juntos uns com os outros. Ou seja, quando eles estão com aqueles que são homens de Deus, eles não conseguem ficar muito tempo, porque eles vão dividindo a obra, dividindo. Então os homens de Deus vão se separando destes. Então eles se atraem, os contendores se atraem, eles andam junto, eles caluniam junto, eles falam mal junto, eles procuram pessoas para falar, tá vendo? O pastor Luiz Fernando naquela lição ali, estava se achando, falando um monte de coisa. Eu quero ver ele cair. Se ele cair, aí eu vou aplaudir, ó. Você sabe por que eu vou aplaudir? Porque cobra demais. Meu irmão, o cair do homem levantar é de Deus.
Eu não estou falando aqui que alguém vai cair. Eu estou falando simplesmente que o contendor, ele procura isso, ele quer, o prazer dele é ver você destruído. Então ele fica lá no meio do grupo todo da igreja, do corpo, tentando desajustar. Não é isso que um câncer faz, amados? Ele não entra muitas vezes ali, ele não entra muitas vezes sobre o meio dos corpos das pessoas, nas juntas e medulas, tentando dividir, tentando desajustar, tirando a saúde das pessoas. Este é o contendor. É um dos vícios da sociedade. Olha o que a introdução e o conceito diz. A contenda é uma controvérsia. Guerra, luta, combate, eles combatem o tempo todo, peleja. Opor-se, brigar, discutir, acreditar para conseguir alguma coisa para si, ou por inveja ou transgressão de normas instituídas. Você conhece alguém, por exemplo, que fala bem assim: a sede ali da Assembleia de Deus em Sorocaba, lá na Afonso Vergueira, 3003, nossa, aquela igreja é muito chique, é muito grande, tem ar-condicionado, tem isso, tem aquilo e tal. O contendor falando. Meu dízimo tá lá, meu dinheiro tá lá. Em vez de mandar o dízimo para sustentar missionário no campo e tudo mais. Meu irmão, são pessoas que não têm o mínimo de destreza de ir lá e procurar saber no que é que está sendo investido. Primeiro, que o dinheiro nem dele é mais. A partir do momento que ele devolve para Deus aquilo que Deus já deu para ele não tem o direito de cobrar absolutamente nada. Mas se tivesse, e se alguém lá roubar, se tivesse o direito, ele tinha que, no mínimo, ir lá e conversar com as pessoas que são responsáveis pela administração. No mínimo. Então, quantos a gente conhece que são contra a obra financeira da igreja? Porque se a igreja é muito chique, falam mal. Se a igreja é muito ruim, nossa, a igreja é falida. Se a congregação põe a piso, está exagerando. Se a congregação não põe a piso, não, eu não vou ficar nessa igreja porque eu sou de uma família rica. Você vê, o pastor outra igreja administra melhor. No fim das contas, o contendeiro, ele é um câncer. Ele só é mal, só vê maldade, só vê coisa errada. Se você prega barulhento, você faz muito barulho. Se você não prega, se você não é pentecostal, o contendor vai falar mal de você, vai falar bem assim, não prega nada. Judiação. Irmão, quer saber uma coisa? Nem dê bola. O contendor, ele é aquele que vai ser lançado no inferno. Então, saia do meio destes. Se separe deste grupo. Não importe se você tem poucos amigos no meio da igreja, e daí? O maior é Jesus, está contigo. Fique tranquilo, calma aí. Fica tranquilo, porque Deus vai justificar, vai separar o joio do trigo daqui uns dias. Tudo vai estar certo. Daqui uns dias as coisas se encaixarão, mas o Espírito Santo da promessa está dando uma chance nesta live, nesta transmissão, neste vídeo. Deus está dando uma chance pelo seu maravilhoso Espírito para que as pessoas disto. Se você andou no meio dos contendores e de repente se deixou levar por eles e falou coisas que não devia, meu irmão, pede perdão agora. Pede, porque senão com Deus é assim, não existe dois pesos e duas medidas. Com Deus fez, está feito. Mas existe a misericórdia para aqueles que creem. Tem a consequência, mas tem a misericórdia. Mas para aqueles que se arrependem de fato. Então é um momento de se arrepender. Então olha o que eles fazem. Então eles bagunçam, eles não gostam das normas, tá? Eles não gostam das normas. Querem estar numa Assembleia de Deus, às vezes por causa da estatura, mas não gosta de usar terno, não gosta disso, não gosta daquilo. Não que isso seja uma regra de salvação. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, porque ele não gosta da norma do ministério. Mas, meu irmão, o ministério não tem que agradar ninguém, o ministério está lá, tem sucesso por si só, porque o Espírito Santo aprova essa obra. Assim como de outras igrejas que estão crescendo, avançando em graça, em temor, em conhecimento. Então o ministério não foi feito para o homem está lá e acabou. Se você está no meio, venha se adequar, você que tem que se adequar às normas, porque é lógico que não é fácil, às vezes a gente vem com vícios, a gente tem que se libertar desses vícios. Nesse grupo você precisa entender que tem uma norma, uma diretriz. Agora, se você for para o lado do contendor, você
E imposto sem julgo. É um convite para você fazer parte. Porque de fato você precisa ser diferente do mundo, meu irmão. Ou você precisa ter uma aparência diferenciada. Isso não é o evangelho que está dizendo assim, quem vir a mim vai ter que andar de terno, de gravata, de saia, não pode cortar cabelo. Não, não existe essa norma. O que existe é quem está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aí nós vamos andar como Jesus quer que a gente ande. Vamos falar como Jesus quer que a gente fale. Vamos ser como Jesus. Mas ele vai nos ensinando. E a gente vai também se inspirando nos mais velhos de ministério. Não adianta a gente chegar e querer botar, impor para o ministério. A gente chegou. Então a gente tem que o quê? Se adequar, observar, ouvir os mais velhos, para que a gente possa, com a história deles, com a bagagem deles, a gente possa também crescer, porque se eles chegaram e tiveram sucesso, Deus aprovou. Então nós precisamos seguir os passos. Tem coisa que não tem que inventar, meu irmão. Tem somente que imitar e continuar. Então, imita. Ó, a contenda é própria das pessoas não convertidas. E, portanto, são crentes carnais, os quais o apóstolo Paulo não os considera, os quais o apóstolo Paulo os considera pessoas corruptas, que têm a pretensão de serem importantes. Você conhece alguém assim? Aquele que se não cantar, meu amado, o cara sai desviado da igreja. Se chamar atenção numa pregação e se a mensagem vir dura e revelar aquilo que ele costuma fazer, ele vai sair desviado, vai sair falando mal. Você conhece alguém assim? Pois é, são pessoas pretensiosas, que querem ser importantes, e querem chamar a atenção. O apóstolo Paulo que considera isso. E querem chamar a atenção das pessoas para si. Normalmente são pessoas fracas, que não conseguem dominar seus impulsos e sentimentos. Posso te falar uma coisa? São pessoas que não têm criatividade. São pessoas que não têm... Porque assim, o problema não é você ser um cara criativo também. O problema é você ser um cara que fica importunando a obra. Então, nós precisamos, como eu já disse, não precisamos querer enfeitar, vamos imitar. Imitando a gente consegue fazer. A gente vai seguindo, o ministério é uma bênção. A gente vai alcançar, porque nós nos separarmos do mundo e sermos salvos. Só que tem um problema. Tem pessoas que elas não, por não conseguirem, com o seu talento que vem de Deus, com seus dons, muitas vezes se sobressair, elas querem se sobressair na marra. Só que é Deus quem chama o homem, meu irmão. A uns Deus pôs na igreja para profetas, para evangelistas, para apóstolos, para pastores e para mestres. É o Senhor quem eleva o homem. É Deus. Alguns, no meio dessa chamada, de toda essa unção e dessa separação, nós temos a nossa escolha. Deus nos chamou para ser separado, então a gente se separa do mundo. Então Deus nos deu o talento, a ciência da palavra, a unção, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar e nós vamos ler livros, nós vamos ler, acima de tudo, a Bíblia, nós vamos nos preparar numa escola bíblica dominical, nós vamos nos preparar com um bom curso de teologia, não qualquer curso também, mas um curso que seja respeitado, um curso que respeite a igreja, um curso que não seja esses cursos que tem por aí agora dos desigrejados, que condenam as igrejas. Não, essas coisas é tudo do diabo. Então, o que acontece? Nós precisamos ter uma visão de que também tem a nossa parte. Então, eu me preparo, Deus me chama e eu me preparo. Eu não preciso chegar e impor quem eu sou. Deus faz a gente ser aquilo que Ele quer que a gente seja. Só que sempre a glória é dele. Só que só as pessoas humildes vão conseguir entender que a glória é de Deus. Elas vão conseguir entender que o nome de Deus que será glorificado. As soberbas não, as soberbas, elas por toda a lei querem que o nome delas apareça. Elas vão impor, vão usar você, elas vão colar em você só para que o nome delas apareça e assim por diante. Então o contendor, ele vai, infelizmente, ele vai ser um motivo de destruição no meio do corpo. Mas em nome de Jesus, que essa lição hoje te revele que você precisa se separar destes. Pastor, mas é um grande amigo. Pois é, deixa ele continuar sendo teu grande amigo, mas se afasta. Ora por ele, se afasta. Melhor está escrito, entrar no reino do céu, aleijado de uma das mãos, ou das duas, tanto faz, mas aleijado.
do que chegar no reino, do que chegar naquele dia e ser lançado no inferno tendo as duas mãos. Então eu preciso, é melhor eu cortar coisas de mim, é melhor eu arrancar coisas da minha vida, permitir Deus fazer toda essa limpeza, que dói, mas é preferível, para que eu possa entrar no reino do céu. E antes de chegar no reino do céu, para que as pessoas possam me ter como modelo para caminhar com Cristo. Então a gente precisa deste. Então, às vezes, como eu costumo dizer, eu tenho esse jeito impetuoso de falar, mas para quem me conhece sabe que eu sou brincalhão, dou risada e conversa, mas eu tenho esse jeito de falar. Não é porque eu tô bravo nem nada. É porque, irmão, eu gostaria que as pessoas pudessem absorver. Então eu tenho essa explosão no jeito de ser, de falar a palavra, mas é a vontade que as pessoas sigam o evangelho. Entendeu? Então sinta-se amado por isso. Amém? Então vamos, eu vou uma lição bem dinâmica, não vou ser muito demorado. Ó, são muitas as palavras hebraicas e gregas por detrás da tradução, referindo-se a disputas e hostilidades motivadas por desígnios egoístas, pelo orgulho e pela má vontade. Em Gálatas 5:19 ao 20, esse ato é ilistado entre as obras da carne, dentro da lista de vícios citado por Paulo. Tito foi admoestado a evitar o espírito contencioso, ou seja, evite estes. Como eu disse, não ande no meio destes. Então, Tito, capítulo 3, versículo 9. Qual ato é pecaminoso, meu irmão? Tal ato é pecaminoso, quanto impulsionado pela ira ou pelo egoísmo. No entanto, pode ter um aspecto positivo quando é usado em defesa da fé e do bem. Vamos ler Judas 3, que Judas não tem capítulo, é uma carta pequena, a última carta antes do Apocalipse. Olha o que está escrito lá em Judas 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalharem pela fé que de uma vez por todas vos foi entregue aos santos. Aqui, exortando-vos a batalhar, é a contender. Então, são duas vertentes que significam a mesma coisa. O que ele está querendo dizer? Esse é um tipo de contenda que não é a contenda maléfica que vem das trevas, que usa de suas ideologias para destruir todo o resto. Pelo contrário, o pastor Carlinhos está com a gente, glória a Deus, lá de Arapoti, da Comunhão Plena. Deus abençoe a tua vida, meu pastor, meu amigo. Então vejam bem, o que acontece? Este texto de Judas está dizendo que nós precisamos lutar contra estes difamadores, lutar contra estes contendores, lutar contra estes que estão no meio da igreja impregnados como uma ferrugem, tentando corroer toda a estrutura do ferro bem ajustada, mas que em nome do Senhor Jesus este mal seja destruído do nosso meio, que o Senhor Jesus arranque do nosso meio esse tipo de coisa, apesar que sempre haverá, mas que Deus nos dê descanso dessas coisas por hora. Porque nós estamos no meio de uma pandemia, lutando contra uma doença, lutando contra uma praga, uma peste, e ainda tem pessoas que conseguem, no meio de todo este caos, pensarem em si mesmas, egoístas, ideologistas, que querem apenas o seu, aquilo que é bom para elas, e não conseguem entender que o corpo bem ajustado promove milagres, promove vitórias, promove libertação, livramento para milhares de pessoas. Então os contendores têm que ser combatidos pelo poder da fé, porque nós ganhamos a fé. Está escrito, uma vez que a fé foi dada, então exortando-vos a combater, a contender, a batalhar pela fé que de uma vez por todas vos foi entregue aos santos. Ou seja, qual é o poder que a fé tem? De mover montanhas, meus irmãos. Ontem eu preguei isso. De mover montanhas. Então hoje, se nós nos juntarmos em espírito, podemos vencer as contendas. É claro que agora você está pensando em um monte de gente aí na tua cabeça, talvez. Nossa, aquele irmão aquela irmã é só pela graça. Eu sei, tem essas pessoas e nós já até sabemos muitas quem são. Mas, irmãos, posso te falar uma coisa? Não é para nós julgarmos. Nós temos que nos afastar. Já que você já tem uma listinha na cabeça aí, se afasta desse grupo. Agora, sabe o que o contendor vai fazer quando vê esta palavra que eu estou aqui, que o pastor Luiz Fernando está falando aqui nessa IBD?
Sabe qual é a palavra que eles vão usar? O cara usou para nos atacar esse texto. O rapaz aí está usando para nos atacar. Quem ele pensa que é? O contendor naturalmente faz isso. E sabe qual é a diferença? Caim, quando Caim foi confrontado, preste bem atenção nisso que eu vou te falar. Quando Caim foi confrontado, porque Deus recebeu o sacrifício de Abel. Você lembra disso? Quem é que recebeu o sacrifício? Foi Deus ou foi Abel que se posicionou e disse: Deus, o senhor precisa receber o meu sacrifício, a minha oferta? Quem é que recebeu? Foi Deus, sim ou não? Porque antes de receber a oferta, Deus recebe o ofertante. Guarde isso no seu coração. Anota isso aí, porque isso é uma escola. Então anota isso aí. Então veja bem, se para Deus receber a oferta, Deus recebe o ofertante, o que Caim tinha que ter feito? Porque foi Deus quem recebeu o ofertante e a oferta do ofertante. O que Caim tinha que fazer? Porque Deus falou para ele: Caim, você não está entendendo. Tua oferta está errada. Ele recebeu uma exortação da parte de Deus. O que ele faz? Em vez dele ir, olhar para si mesmo e falar: vou me policiar, eu quero saber aonde eu estou errando. Eu quero saber o motivo pelo qual Deus não recebeu a minha oferta. Em vez de ele pensar nisto, ele olhou para Abel e falou: vou matar esse cara. O contendor faz isso. O soberbo, o arrogante, ele fala assim: eu vou destruir. Não, eu vou denunciar ele para o pastor. Ah, não. Ele está falando contra o pastor Wilson aí nessa live. Né? Ele está querendo ser o pastor da igreja. O contendor faz isso. No fim das contas, ele mata Abel. Pode até matar, mas o sangue de Abel, segundo Hebreus, está clamando até agora. E o sangue de Caim, cadê? O sangue de Caim morreu. O sangue de Caim não existe. Você sabe por quê? Não existe voz no mundo espiritual. Mas o sangue do justo existe voz no mundo espiritual. O sangue do contendor é enterrado. É lançado no esquecimento. Deus nem quer saber mais. Porque são pessoas que Deus investe até uma altura, mas elas não querem mudar. Elas amam a si mesmas. Então, elas serão vomitadas da boca do Senhor. Então, o que Davi faz quando é confrontado? Então, o contendor, quando é confrontado, o contendor pega e lança nas pessoas o seu problema e ele quer falar que a culpa é das pessoas, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor Wilson, a culpa é do pastor Luiz Fernando, que é obreiro ali, auxiliando, ajudando o pastor Wilson, a culpa é do departamento, a culpa é do liderado. Mas o contendor, aí Davi vai ser confrontado por Natã. Olha a diferença do contendor para o justo. Davi, e olha só, qual é a diferença se você for pôr na balança o pecado de um justo e o injusto? O injusto, ele simplesmente não sei realmente qual foi o pecado de Caim. Né? A gente vê várias linhas de raciocínio, de pensamento acerca do assunto, mas nós não temos uma definição de fato. Não tinha muita coisa para pecar naquela época, né? Ele pecou com quase nada, nem WhatsApp tinha, não tinha Facebook, não tinha rede social, ele pecou com quase nada. Né? Ele pecou por quê? Porque o coração era vaidoso. Mas se você olha para Davi ele peca com Betseba, ele mata o marido dela e toma ela por mulher. Olha só a diferença do justo. O justo caiu nesse pecado abominável, que Deus repudia. Mas quando isso acontece, o profeta vem. Natã vem e revela o problema. Fala: ó, meu filho, você pecou aqui, aqui e aqui. Aí o Salmo 52 vai revelar. Ele cai em si, dobra o joelho, se humilha diante de Deus. Olha a diferença do contendor para o justo. O justo corre e vê a si mesmo. O contendor corre e olha para o outro. Então foi lá Davi, orou e pediu perdão. E Deus veio sobre ele, não tirou o Espírito Santo dele. Teve uma consequência. Foi doída. O processo não é fácil, mas teve uma coisa. Ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Então, o contendor, guarde isso, ele vai ver só erros. Ele vai ver problemas. A igreja nunca vai prestar para ele. Sempre a culpa é da igreja. Mas ele não. Agora, o justo não. O justo olha para si e ele melhora. Busca um conserto. Ele busca um caminho melhor. Então, se afaste desses Caíns aí, meu irmão. Esses contendores. Tá? Bom, eu quero seguir aqui com a lição,
Vamos entrar então na contenda do Velho Testamento. Contenda tem, é um assunto curto, extraordinário. A contenda tem acompanhado os homens desde o início da civilização. Aqui tem um tópico que eu gostaria que você realmente ficasse aí para você entender que tem um tópico aqui que você vai tocar o teu coração de uma forma que você vai ficar assim, ó, pasmo, tremendo, extraordinário, e você vai avaliar o círculo de amizade que você tem. A contenda tem acompanhado os homens desde o início da civilização. Deixa eu tomar um golinho de água. E podemos observar que sempre causou prejuízos a alguém, correto? Lá em Gênesis 13, versículos 7 ao 13, olha só. Lemos sobre a contenda dos pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Abraão não se conformou com a contenda e solicitou de Ló a separação. Preste atenção, eles eram tio e sobrinho. Ele solicita a separação. Vamos acabar com esse elo aqui agora. Gente, em nome do Senhor Jesus, noiva do Cordeiro que me vê, e que você que insiste em pessoas, você deu algumas chances, mas tem que parar por aqui. Irmãos, não adianta insistir em certas pessoas, porque essas pessoas não creem em si mesmas, elas querem se promover, mas não acreditam naquilo que Deus tem para elas, porque elas querem aquilo que elas amam, e elas amam a si mesmas, elas amam ao mundo, e está escrito que quem ama a si mesmo perderá a sua vida, mas quem perde a sua vida ou odeia a sua vida por amor do nome do Senhor, herdará o reino. Então, preste muita atenção nisso aqui. Você tem que se separar, é fato, guarde muito isso. Abraão não se conformou com a contenda e solicitou de Ló a separação. Ponto final, meu filho. Ai, mas vamos chorar e... Não, acabou. Dá aqui a benção pro tio? Tá, Deus te abençoe. Os filhos nem pedem mais, mas Deus te abençoe, tá? Vai com Deus. Qual terra você vai escolher aí? Aí ele vai escolher as Campinas. A Bíblia diz aqui, ó. Abraão deu a honra de Ló escolher e o seu caminho, e ele ficaria com o que sobrasse. Ló escolheu as Campinas do Jordão e estendeu suas tendas até Sodoma. Aqui vai entrar uma bomba. Nesse momento você precisava marcar aqui na live aqui pessoas. Marca o nome aí, que vai aparecer a solicitação para elas. Você foi marcado alguém te marcou aí. Olha só. Ele deu para Ló a escolha. Ló escolheu aquilo que os olhos agradou a ele. Porque o contendor quer a vantagem. Sempre quer a vantagem. Que é soberbo, né? Arrogante. Ele quer se promover. Então, olha só o que ele vai fazer. Ló escolheu as Campinas do Jordão e estendeu suas tendas até onde? Sodoma. Pera lá. Ele escolheu as Campinas, mas ele estendeu as tendas até Sodoma. Ele esticou um pouquinho o limite da onde ele escolheu. Correto? E a história vai nos dizer que ele vai morar dentro de Sodoma. Olha que ironia. Em vez de ele permanecer nas Campinas, ele foi morar em Sodoma. Pois é. Sabe o que vai acontecer? A pretensão dos contendores, a pretensão daqueles que querem se autopromover é tamanha que eles se atraem. Guardou essa? Eu vou repetir. Como um bom pentecostal que sou, vou repetir para você dar glória a Deus aí. O meu estudo é com graça. Tá? Vai dando glória. O contendor, a pretensão do contendor é tão grande de se autopromover a qualquer custo, que quando ele enxerga com os olhos, apenas com os olhos, ele vê só aquilo que enche os seus olhos, que deixa os seus olhos brilhando. Quando ele vê essas coisas, eles se atraem. Ou seja, esses contendores se atraem com esses. Eles são as panelinhas. Diferente dos servos de Deus que têm os seus grupos, de fato, no meio da igreja, existem muitos grupos. Só que nós temos que aprender a não ficar muito ali junto com os contendores. Então, por exemplo, eu mesmo sou um cara que conheço todo mundo, tenho, entre aspas, os irmãos da igreja, a gente tem amizade com muitos, respeitar todos, mas são poucas as pessoas que a gente tem vínculo. E outras que a gente já deixou de ter vínculos. E outras que a gente ainda vai deixar no futuro. Porque são contendores.
porque são pessoas que esmagam a fé. Já os contendores se unem de tamanha forma, meus irmãos, que acaba um culto, eles ficam nas rodas. Se tem um congresso e o culto do congresso terminou 10h20, pode chover poder de Deus. Pode Deus vir e mostrar sua glória. Se um paralítico andar, ele vai sair falando que ultrapassou o horário. Se o culto, porém, tem uma mensagem de 15 minutos, o contendor vai falar bem assim: meu amado, podia ter esticado mais a mensagem. Ô louco, o cara não sabe pregar, tem que botar outra pessoa para pregar. Se o congresso, a faixa do congresso entortou, o contendor fala: foi uma lástima, foi uma porcaria esse congresso. No próximo congresso, faz aquela festa, investe R$5.000 num congresso para 200 pessoas estarem na nave da igreja, numa pequena congregação como a nossa, e chegar aos irmãos, ele vai falar bem assim: gastou tanto dinheiro só para trazer povo de fora? Não precisa trazer ninguém de fora. Os crentes da igreja já estão na igreja. Este é o contendor, insatisfeito com o sucesso dos outros. Insatisfeito com o avanço da igreja. Insatisfeito. Porém, caia. Ele vai se transformar em William Bonner, um repórter de uma emissora que também é, infelizmente, né, motivo de riso, né, hoje, pelas suas falsas reportagens. Então, é assim que o contendeiro vai ser. Sempre um falso repórter, ou um repórter em potencial das trevas. Sempre anunciando a desgraça alheia. Sempre vendo coisas na vida das pessoas para destruir o avanço da obra. Irmãos, não tomem esse caminho. Muito cuidado em nome de Jesus. Muito cuidado em nome de Jesus. Tá aqui, Ló se atraiu para Sodoma. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Ele olhou para as campinas do Jordão, mas ele estica a sua tenda até as campinas, até os limites de Sodoma, e entra e habita na cidade. Por quê? Porque os contendores, eles vivem juntos. Eles vivem juntos. Destroem a obra. Então, infelizmente, eles se atraem. Mas, o que acontece com Abraão? Ele olha para lá, para os lados de Canaã, no deserto. Sabe o que é extraordinário, amados? É que aquele deserto, daqui a alguns anos, né, seria a entrada do povo de Deus para a terra que mana leite e mel, aonde o povo de Deus derrubaria 7 nações, maiores e mais poderosas do que todas as outras da terra. Mas eles destroem aquelas nações, vencem, entram pelas portas, porque o nome do Senhor é glorificado na vida dos fiéis da terra. Deixa eu te falar uma coisa, em nome do Senhor Jesus, você que é um fiel de Deus, que está sofrendo acusações, que está sofrendo condenas, que está sofrendo com os contendores, pastores que nos ouvem, inclusive o meu pastor e todos os demais. Os contendores não prevalecerão, porque tem uma profecia, irmão, eu estou cheio de Deus, tem uma profecia. O Senhor Jesus, lá em Mateus 16, a partir do versículo 16, ou do 13 em diante, mas a partir do 16, 17, ele vai dizer assim: esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou dar para você, falando para Pedro, a chave que abre todas as portas, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você ligar no céu será ligado na terra. Ou seja, o justo tem uma coisa que o contendor não tem. O contendor pode até ser pastor, pode até ser evangelista, pode estar no meio dos ministérios, pode ser um grande líder. Se ele é um contendor e chegou lá, trapaceando e enganando a muitos, Deus abaterá ele. O reino dele é terreno apenas, mas o reino do justo é eterno. O reino do justo, aqui nós podemos até sofrer grandes afrontas e ataques, chorar amargamente pelas noites e pelas madrugadas, mas uma coisa eu tenho para te falar: o justo consegue deitar a cabeça numa pedra e ter revelação de Deus. O contendor não consegue ver Deus em nada. Mas em nome de Jesus, que você hoje encontre nesta palavra que está sendo ministrada aqui, através dessa escola bíblica dominical,
que você possa ser cheio de Deus. Fechando esse tópico do Velho Testamento, não contendais pelo caminho. José vai falar isso. Olha só, José recomendou isso a seus irmãos, depois que se deram a conhecer, e os presenteou com muitas dádivas. Solicitou que voltassem ao pai e fizesse saber que ele ainda está vivo e bem. E bem mesmo, governador. José era de paz, não concordava com os erros dos seus irmãos. Todavia, não contendia com eles, preferindo estar sempre separado e junto ao pai, lembrando que ele trazia a má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Isso não era contenda, isso era combater os rebeldes da terra. Essa má notícia que ele trazia era a verdade acerca daqueles. Já o contendeiro é aquele que é malicioso, inventa situações, promove guerras para destruir pessoas em seu bel prazer, porque ele quer ser exaltado a todo custo. É oposto ao que a Bíblia está dizendo aqui em Judas 3, que nós devemos batalhar contra este tipo de coisa no meio da igreja, contra esse tipo de pessoa, seja ela quem for. Nós temos que lutar contra essas pessoas. Então, José, sabendo da má criação dos teus filhos, e aqui eu vou abrir dos seus irmãos, né? E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer que tem muito crente velho que já tem uma formação toda errada, irmãos. Tem uma formação que não é uma boa formação. Já vem de pastores mal formados, já vem de conceitos mal feitos também. O que vai acontecer? Eles vão chegar no meio da igreja e vai passar pastor, passar lideranças, e muitas vezes eles estão lá impregnados. O que eles vão fazer? Eles vão tentar corroer a igreja com suas ideologias, com suas ideias e não com a verdade da palavra. Então, às vezes são pessoas que estão lá há muito tempo, mas elas precisam, se elas quiserem entrar no reino do céu, precisam deixar Deus limpar ela desses carrapichos, dessa má formação, e deixar elas serem novamente preparadas, como de fato Jeremias disse, desce a casa do oleiro, deixa o oleiro quebrar você e refazer você. Porque senão, não adianta você ter 20 anos de crente, 30 anos de crente, 50 anos de crente, com toda essa ideologia, você vai para o inferno carregando Bíblia debaixo do braço e sendo um contendor. Então, é melhor, José sabia disso, da má formação dos seus irmãos. Por esse motivo ele trazia para Jacó uma má notícia dos seus irmãos. Por quê? Porque as mães daqueles irmãos dele, que eram outras, elas criaram seus filhos debaixo de murmuração, debaixo de uma conquista radical. Jacó é meu, disputando de quem Jacó era. Então os irmãos crescem vendo toda essa má conduta do pai, e aqui já vai um alerta para você, pai, cuidado com a tua má conduta, porque o teu filho te vê. E aí o que vai acontecer? Vai se tornar você no futuro um mau caráter muitas vezes. Então, que você seja uma pessoa de bom caráter. Que erros você vai ter, que você não vai ser perfeito, mas se policia. Vai melhorando. Deixa essa palavra melhorar você hoje. Porque senão, alguém vai ter que repreender teus filhos no futuro. José repreendeu os seus irmãos, por quê? Porque eles tinham má formação. Você acha que esse cara é contente com aquela repreensão? E ainda mais que eles já eram invejosos da túnica que José tinha lá atrás. E do pai amar ele, imagina agora, que além de não tinha simplesmente a túnica e também nem só o amor de Jacó. Agora ele era governador do Egito e, além de tudo, mandava neles. Tinha poder absoluto sobre a terra. Então, é extraordinário. Imagina isto. Quando José olha para eles, não contendam entre o caminho, hein? Eles entenderam que se eles contendessem, José podia ter mandado uma escolta atrás, e se eles desobedecessem a ordem que José disse, falando, não contendam, aqueles guardas, aqueles oficiais, poderiam pegar aqueles irmãos e prendê-los por desacatarem a ordem do governador. Você está entendendo? Então, imagina como ficou aquele ego. Cuidado, contendor. Deus pode exaltar aquele que você está lutando contra ele de uma tal forma, e no fim das contas, você vai ter que fazer igual um soldado, prestar continência para aquele. Toma muito cuidado com quem você está contendendo. Porque Deus é com ele, Deus é com ela. E se Deus quiser exaltar, exalta de uma forma que você vai ter que ser subordinado. E isto, para você, não vai ser muito bom, não. Mas, glória a Deus. Por fim, vamos fechar, então, este tópico dizendo o seguinte. Se quiserdes vitória de Deus na vida, não seja contencioso. Para finalizar, mais pelo menos uns minutinhos aqui rapidamente, contenda no Novo Testamento. Os discípulos de Jesus estavam no culto de ceia, após terem participado do pão e do vinho.
Quando Judas se retirou para trair e entregar seu mestre, os discípulos ficaram com Jesus. Preste atenção que isso aqui é muito importante e muito triste ao mesmo tempo. Os discípulos ficaram com Jesus. Não se preocuparam muito com o gesto do traidor. Cuidado, se tem traidor no meio, você tem que estar atento sim. Os discípulos erraram, eles não prestaram atenção no gesto do traidor. E olha o que vai acontecer. Mas começaram a disputar e contender entre si qual deles seria o maior. Lucas 22, 24. Você consegue entender isso? O que é que eles tinham que estar vendo? Meu Deus do céu, Judas foi trair Jesus, as profecias vão se cumprir no Mestre, ele é o Messias enviado a nós, ele veio resgatar o mundo dos seus pecados e dar ao mundo uma oportunidade. Chegou a hora disso acontecer, chegou o momento de cumprir, é cumprimento de promessa. Mas olha no que eles estão preocupados. Não se preocuparam com essas coisas. Aquele era o acontecimento mais importante da história, prometido antes da fundação dos séculos, que já haveria de mudar a história da humanidade, que haveria de instituir a vitória de Cristo sobre Satanás e, como consequência, a liberdade das almas aprisionadas pelo inimigo. Jesus daria sua vida sobre a cruz do Calvário para a salvação de todos que nele crescem, a salvação somente daqueles que nele creem. Estava ali em jogo a salvação de toda a humanidade. Esse era o foco. Este era o assunto que tinha que estar em evidência na vida dos discípulos. Mas olha o que eles fizeram. O contendor não consegue ver isso. Naquele momento, os discípulos ainda estavam carnais. Mas eles não eram líderes, viu, amados? Por isso que nós temos que entender uma coisa. Quando você começa a liderar, quando você começa a subir no ministério, você tem que deixar essas coisas para trás. Senão você não é convertido de fato. E aqui está mostrando essa inversão. Os discípulos não eram líderes, eles eram ainda seguidores, ainda não eram apóstolos, eles eram apenas discípulos já separados, mas apenas discípulos, né? Então você vai perceber o quê? Que isto vai levar eles a serem exortados e repreendidos pelo Senhor. Ainda bem que eles prestaram atenção, obedeceram e eles acabaram tendo uma nova oportunidade. Então o contendor pode ter uma nova oportunidade de se arrepender daquele erro. Mas o contendor, falando no momento dos discípulos, eles estão focados em si. Em si. Preste atenção. Aquele era o momento dos discípulos estarem pensando na profundidade daquele amor de Deus, que deu seu Filho para salvá-los. O reino de Deus havia chegado, de fato, amados. O amor, o perdão, a paz, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Chegou o momento da glória. Continuariam por meio deles agora. Eles não estavam focados nisso. Agora, eles seriam os pequenos cristos, os embaixadores. Em vez de focar, eles já seriam gigantescos. Deus já estava elevando eles. Eles queriam tanto ser grande que eles esqueceram que Deus já estava o tornando grande. Entendeu? Então, olha o que eles vão fazer. Em vez de eles olharem para isso, né, que o Espírito Santo passaria a estar com os servos do Senhor de maneira especial e específica, seria instituído definitivamente entre os homens a presença de Deus pelo seu Espírito, destinado aos servos do Senhor. Aqueles discípulos revelaram outra coisa, porém, que eles não estavam totalmente convertidos. Seu coração ainda estava voltado para os interesses pessoais e temporais. As coisas terrenas ainda lhes eram prioritárias. O que é prioridade na tua vida hoje? Qual é a tua prioridade de fato agora? Porque os discípulos ainda estavam presos e, presta atenção, já tinham deixado o barco para trás, parece que já estão todos convertidos, né? Já tinham deixado coletoria de impostos, já tinham crido no Senhor, mesmo vindo de Nazaré, como Natanael creu. Então, você vê que eles já tinham uma bagagem monstra, né? Me permita dizer assim, ao lado do mestre. Parecia que estava tudo bem, mas quando chega o dia deles se revelarem fortes, como muita gente no meio dessa pandemia se mostrou muito fraca, liderando departamentos em várias denominações, congregações, em várias denominações de igrejas diferentes, eles se mostraram frouxos. Por quê? Porque olha só o que está revelando. Eles estão como esses discípulos, não estão totalmente convertidos.
Mas deixa eu te falar, Deus vai levantar uma leva de pessoas que vai surpreender a terra agora no momento da pandemia, para pós-pandemia serem de fato cheios do Espírito Santo, serão elevados em estatura, em autoridade. Pode até ser que alguns ministérios não te reconheçam, mas o Senhor dos Exércitos vai te dar poder. E eu quero ver quem vai impedir você de levantar paralítico. Rabastu que andará managai. Aleluia. Aleluia. Eu quero ver quem vai impedir você de pregar com ousadia. Eu quero ver quem vai impedir você de receber a ciência da palavra na tua mente e ser tomado pelo conhecimento do Altíssimo, ter dons de Deus. Eu quero ver quem vai poder impedir. Então Deus vai levantar uma nova geração de adoradores a somar com aqueles que estão se preservando agora, porque muitos que estavam não são líderes, mas mesmo estando em posição, o mundo espiritual já não respeita mais, porque o mundo espiritual só respeita quem tem história com Deus. Só respeita não quem tem tempo de crente, não. Respeita quem está no objetivo, no fio da navalha, sem pestanejar, sem duvidar, sem cochilar. Crentes, ou seja, os que não contendem contra Deus. Porque quem contende com Deus não prevalecerá. Mas os discípulos, como muitos desses aí, estavam ainda crente nas coisas temporais, no seu carro, no seu bom trabalho, no seu salário. Mas deixa eu te falar, se Deus fechar essa porta, eu quero ver o que vai ser de você, meu irmão. Depois que Deus fechar a porta, não adianta ser crente não. Tem que ser crente para Deus não fechar essa porta. É agora que tem que ser feita essa grande obra. Tá? Tem que ser agora, cheio de dores na vida, cheio de problemas, mas tem que reconhecer que Deus está sendo com você. Então, faça a obra agora. E deixa eu abrir um paralelo aqui para dizer, não adianta dar cesta básica, não adianta, que nem o pastor nos deu uma missão de entregar uma cesta básica para a irmã lá. É o suficiente? Claro que não. Eu tenho que chegar lá e mandar o diabo embora. Eu tenho que mandar Satanás sair daquela casa. Eu preciso estar com a presença de Deus comigo para que eu mande embora o Satanás e o diabo. Então não adianta eu ter todo o conhecimento hoje, para a glória de Deus, ser escritor. Não adianta ser conferencista como tem sido de todos esses anos, se eu chego numa casa e não tenho autoridade de Deus para mandar o mundo espiritual se prostrar diante da glória do meu Deus. Eu não tenho dignidade daí. E aí eu estou semelhante ao contendor. Eu serei semelhante a ele. Então os discípulos estão aqui ainda temporais, crentes nas coisas terrenas. Ó, eles estavam interessados em saber quem ficaria no lugar de Jesus. Rapaz, isso aqui é muito forte. Eles estavam interessados. Tem gente interessada para saber quem é que vai ficar no lugar do pastor Wilson. Tem gente interessada em quem é que vai ficar no lugar do pastor Luiz Fernando, na superintendência da IBD ou na liderança do grupo de missões da nossa congregação. Tem gente interessada em saber quem é que vai ser o líder dos cooperadores, dos diáconos, quem é que vai ser o próximo tesoureiro. Tem gente interessada em saber que depois que faleceu um dos grandes pastores, quem é que vai assumir o ministério. Tem gente interessada nessas coisas. Você sabia disso? Em querer saber quem é que vai ficar no lugar. Porque, na verdade, é elas que querem estar naquele lugar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você almejar uma coisa, é uma estatura, almejar ser um grande pastor, um grande líder, se espelhar nos passos de um grande líder é uma coisa. Você querer colar nele para aprender e crescer, você pode até superá-lo e chegar mais longe do que ele, porque é natural que isso se chama, o que os nossos irmãos das comunidades dizem, de dupla honra. Isto é dupla honra. É você avançar porque o teu mentor, o teu discipulador te produziu, te projetou para o futuro. Então você vai superá-lo em graça, em conhecimento, em talentos de Deus. Você com certeza vai chegar mais longe que ele. A grande maioria que entender essas coisas chegarão mais longe. Mas isso é um processo natural na base de obediência. A base desse alicerce é obediência, submissão, subordinação, temor a Deus, temor em desafiar a autoridade do meu líder. Estas coisas. Agora, como que eu vou ficar pensando, nossa, o pastor Wilson, será que ele fica até o final desse ano? Quem é que vai liderar essa igreja? Será que sou eu? Eu que... Está repreendido. Esse pensamento é o pensamento satânico. É o pensamento do contendor. O que pensa somente no seu ego, no seu coração inchado, no seu coração carnal, ele ainda não é convertido. Não é. Que pensa em quem que vai tocar teclado no lugar do Júnior, quem é que vai cantar no lugar de Luizinho, quem é que vai ajudar na live do sábado o pastor Luiz Fernando,
Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Ele está interessado em tomar. Gozado que ele não quer limpar a igreja. Fala, 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 mas não passa um pano na igreja. Fala, 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 mas cadê nessa pandemia onde ele está? Está comendo, engordando e ele não está realmente frutificando para Deus. Não está dando fruto. Não tem coragem de orar por uma pessoa. Você entende? Esse é o contendor. Ele é fracassado na sua fé e quer tentar fracassar todo o corpo. Mas em nome do Senhor Jesus, como a igreja avançou nesses últimos 2000 anos, a igreja não parou de crescer e já somos milhões de servos de Deus. Nossa, amados, eu vou te falar uma coisa. Pode se levantar o contendor que for, ele machuca nossas vidas, machuca o ministério, muitas vezes ele ganha algumas lutinhas ali, mas a guerra ele não vai ganhar. Essa bandeira ele nunca vai poder hastear, porque ele sempre anda ali na surdina, nos esconderijos, ele é uma raposa, mas o Senhor nos fez águias, nós voamos acima das tempestades, nós não precisamos de abrigo de homens, nós temos abrigo seguro em Deus. Nesta pandemia, ele está enlouquecido com muito medo de tudo, mas nós temos o Senhor dos Exércitos conosco, a vara do Senhor, ela nos corrige e o seu cajado, ele nos conforta, porque ele nos dá livramento. Assim é o servo de Deus, mas o contendor. Então Jesus aqui, para simplificar, ele repreende os discípulos e fala para ele, vocês não têm que saber quem é porque vai ser o maior no reino dos céus, não. Importa que vocês, para ser o maior, seja o menor. Tira a sandália dos vossos pés. Aí tiraram a sandália. Pedro vai ver aquela atitude, pega uma bacia com água, Jesus se senta diante deles no chão e vai lavar o pé de um por um, pega os pés de Pedro, de João, de João, de Levi, os pés dos discípulos, e ele vem lavando os pés. Sabe o que acontece? Quando chega na vez de Pedro, Senhor, pelo amor de Deus, pelo teu amor, não lava os meus pés, porque eu não sou digno. Ele falou, Pedro, se eu não lavar teus pés, você não pode ter parte comigo. Sabe o que ele estava ensinando? Pedro, tem que descer desse pedestal aonde você acha que é o máximo, Pedrão. Tem que saber que o líder de todos tem que lavar o pé de todos. O líder de todos tem que servir a todos. O maior de todos tem que se fazer menor de todos. Ah, Senhor, então lava não só meus pés, mas o meu corpo todo. Ah, Pedro, fique em paz, você já se batizou no batismo de João lá, fica tranquilo. Esse lavar dos pés não é batismo, não. Esse lavar dos pés é que eu estou batizando você, não é na água para o arrependimento. Eu estou batizando você de humildade. Ei, deixa Deus te batizar de humildade, meu irmão. Deixa Deus arrancar essa soberba, essa arrogância, essa pretensão. Para que você cresça e avance no reino. Para que você seja a luz das nações. Fechando, a conclusão. Não cabe ao cristão convertido contender sobre qualquer coisa alguma. Pois a melhor coisa que deve fazer é entregar os problemas nas mãos de Deus. O Senhor sabe como ninguém contender contra os erros. Porém, sua contenda sempre foi contra o pecado, contra a idolatria, contra a desobediência, contra o mal, etc. Verdade conclusiva, a contenda, referindo-se à disputa e hostilidade motivada por desígnios egoístas, pelo orgulho e pela má vontade, sempre está errada. Isso aqui é para concordar com Judas, que está dizendo que nós temos que batalhar e contender contra este tumor desses contendeiros que estão tentando corroer a fé das pessoas. Finalizando, um contendeiro, ele vai falar bem assim para você, cuidado, hein? Cuidado que se você não... O coronavírus vai derrotar você, hein? Cuidado. Nossa, meu Deus do céu. Bota o nome de Deus em tudo. Já o homem cheio de Deus, ele vai falar bem assim, ó. Você pode até pegar o coronavírus. Vou te falar duas coisas. Se você morrer dele ou de qualquer outra coisa, morra salvo. Morra crente como um Pedro da vida. Como um Felipe da vida. Como um Tiago da vida. Morra como um João. Morra crente. Mas se sair dessa, dá o testemunho dizendo, Deus me curou desse mal aí, ó. Não dá glória para o mundo, não. Dá glória para Deus.
Deus pode permitir que venha cloroquina ou qualquer outra coisa, mas a glória é de Deus. Então você levanta a tua voz e fala, foi Deus quem fez. Foi Deus quem permitiu, foi Deus quem permitiu esses meios para chegar até mim, e Deus me curou, Deus é comigo, e ponto final. A glória é para Deus. Em nome de Jesus. Então a diferença do justo é que ele recebe a notícia dos seus próprios pecados, e ele diz, meu Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Mas a diferença do injusto, que é o contendeiro, que é os Caíns da vida, vão olhar sempre para Abel e vão dizer, enquanto eu não matar Abel, minha vida não vai melhorar. Então, em nome de Jesus hoje, você precisa escolher um caminho. Continuar sendo um Caim ou ser realmente um Davi. A escolha é tua. Essa lição, esta matéria extraordinária, pastor Luiz Fernando, pastor Wilson Braz, nosso pastor, ninguém vai poder mudar você, a não ser que você decida crer e escolha andar nas pisaduras dos santos, para que você possa entrar no reino do céu naquele dia como um herdeiro vitorioso do grande galardão. Amém? Que o Senhor em Cristo te faça entender melhor estas coisas. Próxima lição, muito forte também, será calúnia. Amados, próximo sábado, próximo domingo, falaremos sobre este assunto. Que Deus em Cristo encha você do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por a vida deste irmão, por a vida desta irmã. Eu quero orar por este que está enfermo, por este que está desesperançoso. Eu quero orar pela vida do contendeiro, pela vida dos fiéis, pela igreja do Senhor num todo. E eu peço a tua misericórdia, eu peço a tua graça, eu peço o teu favor imerecido que venha de fato sobre a vida da tua igreja, sobre a vida do seu povo, sobre a vida do justo e do injusto, e esclareça todas as coisas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e nos faça chegar à estatura de varão perfeito, para que possamos resistir no dia mau, nos reveste da sua armadura, para que possamos resistir às ciladas astutas do diabo, nos dá sabedoria, entendimento, visão de águia, nos dá, Senhor, coragem para vencer este mal, nos dá estrutura, nos dá, meu Deus, um espírito inteligível para entender que a pandemia ou qualquer outra coisa não pegou a gente de surpresa, está tudo contado na palavra, nós pregamos isso, mas faça a tua igreja lembrar destas coisas, que eles pregaram isso, escutaram acerca disso, e que eles davam glória a Deus, porque o Senhor estava dizendo essas coisas e agora estão amedrontados dentro de cavernas. Saiam da caverna em nome de Jesus. Senhor, enche este povo com teu Espírito Santo para a glória de Deus. Senhor, abençoa a vida dos familiares dos teus servos, a minha família. Senhor, eu consagro nossas vidas agora, no teu nome, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me